este é o Conexão. Nosso assunto de hoje é o H1N1 e as variações do influenza, o vírus da gripe. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 14 de abril de 2018, foram registrados 190 casos de H1N1 no Brasil e 33 óbitos. O número de casos aumentou quase 8 vezes quando comparado ao mesmo período do ano passado. No Conexão de hoje, nós vamos tentar descobrir como este vírus atua e o porquê desta doença ainda matar tanto. Quem vai nos ajudar são Fernando Mota, que é virologista da Fiocruz, e Edmilson Migovski, que é infectologista. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu estava falando aqui fora do ar que dá um certo nervoso conversar com eles, porque eles trazem esses dados e a gente fica pensando nos números, mas eu gostaria de, mesmo com esse meu nervosismo, conversar sobre como que esse vírus atua. Explica um pouco mais pra gente, Fernando, por que todo ano a gente ouve falar do H1N1 e ainda tem esses casos todos, né, assim, até de chegar aos óbitos, né? Ele é um vírus forte, mutante, ele se transforma, por que ele volta sempre? Pensei que agora que o interessante é que o virologista fica com medo de falar com a câmera, né? Mas então, os vírus influenza, eles são companheiros nossos de longa data, né? A gente estava falando aqui agora há pouco da história bem antiga, a gente tem já reportes, não reportes, né, como a gente vê normalmente, mas assim, historicamente a gente sabe. Né, várias guerras que acabaram por causa de gripe, porque os exércitos adoeceram, por exemplo, na história antiga, a Guerra do Peloponeso, por exemplo. E a gente está aí convivendo com os vírus influenza ao longo de muito tempo, que são vírus que provocam doença em humano, mas que têm um reservatório na natureza, que são as aves migratórias principalmente, né? E de onde existe um grande intercâmbio, né, de amostras de diferentes vírus, né, entre várias espécies. Os vírus influenza, eles são capazes de infectar o homem, né? A gente está falando aqui de influenza humana, mas eles também são capazes de infectar, como eu já falei, aves, capazes de infectar grandes mamíferos como baleias, por exemplo, focas, felinos. Então, são vírus que estão espalhados na natureza. Isso facilita, em vários aspectos, a possibilidade de novas, nós chamamos de cepas, né, novas variantes, novos vírus, de tempos em tempos surgirem. Eles podem mudar, né? Doutor, e esse vírus, ele circula muito rápido? Pois é, circula muito rápido. Esse é um tema interessante, né? O porco, por exemplo, ele pode receber vírus ao mesmo tempo do ser humano e de uma ave e dar surgimento a um vírus novo. Ai, gente. E esse vírus, dependendo do tipo que surge, se ele for realmente agressivo para a gente, ele pode realmente passar de uma pessoa para outra. E você tem essa onda de influenza que muito rapidamente pode afetar várias pessoas. Num ambiente fechado como esse aqui, né, uma pessoa gripada consegue infectar até 74% das pessoas que estão aqui. Nós lavamos nossas mãos, né? Tá todo mundo bem aqui, e eu estou né? vacinado, viu, já. Você está vacinado? Então, eu ainda não, mas vou estar vacinado. Então, realmente tem esse acometimento. E quando você pega uma população em um ambiente aberto, é de 10% a 30% da população todos os anos fica com vírus influenza, fica com gripe. É rápido, né? É muito rápido. Agora, falando um pouco mais dele, assim, você estava me dizendo na nossa apuração de que ele é dividido em 4 tipos, né? Você já falou dessa origem veterinária e tal, mas é dividido em 4 tipos. São 4 formas diferentes que hoje a gente já sabe de como ele se comporta? Na verdade, academicamente, né, a gente separa os vírus em influenzas tipo A, B, C e D. D, o mais recente, bem recentemente descrito, que ele tem uma importância veterinária. Está especificamente associada a bovinos. E você tem os tipos A, B e C que fazem infecção em humano. Você tem o tipo A, que não faz, como eu já falei aqui agora há pouco, não apenas em humano, mas uma grande gama, né, de diferentes hospedeiros, né, de diferentes animais da natureza. E você tem os vírus tipo B, que fazem infecção basicamente em humano, e o tipo C basicamente também em humano, e em suínos também já foi encontrado. O tipo B foi encontrado também em foca. Mas foi encontrado em foca e junto foi associado também com infecção o veterinário que trabalhava com a foca. Então o pessoal fala que na verdade foi o veterinário que passou para a foca e não o contrário. Mas até se resolver essa história ficou esse negócio no ar. Ficou a foca e o veterinário gripados. A foca e o veterinário gripados. Mas o vírus influenza, tanto o vírus influenza A quanto o B, eles muito mais do que o C tem pouca importância no sentido de saúde pública, né? Tanto os vírus A quanto os vírus influenza B, eles são vírus muito importantes para a saúde pública por se disseminarem rapidamente, né? Como a gente estava falando, né? Ambientes fechados,
ou quando não se tem os cuidados de higiene necessários, são capazes de disseminar com muita rapidez e provocar, sim, doença grave, né? Agora, falando sobre essa questão de gripe, resfriado, ainda existe essa falta de informação em relação a essas duas variações, né? Às vezes as pessoas não conseguem identificar se elas estão resfriadas ou gripadas, Eu costumo dizer que quando a pessoa diz assim, estou com uma gripe leve, não é gripe, é resfriado. Quando fala assim, estou com resfriado forte, aberto, não é resfriado, é gripe. Não só o quadro clínico é diferente, com mais sinais e sintomas, né? Mal-estar, calafrio, dor no corpo, dor de cabeça, complicando com pneumonia, otite, sinusite, frequentemente você fica acamado, você não consegue vir trabalhar. Resfriado é uma corizazinha leve, febre quando tem é baixa, um espirro eventual e geralmente não complica como o vírus influenza ou gripe costuma complicar. Então é bom pontuar isso, porque existe vacina para gripe, mas não existe vacina para resfriado. Um chazinho, um resfriado, né? Toma aquele chazinho, toma aquele remedinho que passa rapidinho, né? Agora falando sobre H1N1 e H3N2, pode explicar pra gente? É engraçado que a tendência sua, um H1N1 tem um em um, outro H3N2, deve ser de maior gravidade. É? Não é. O que vai guardar a gravidade, quanto mais o vírus for diferente do que surgiu anteriormente, ele acaba tendendo a ser um pouco mais grave, porque pega você totalmente desprotegido, né? Então, um vírus novo, capaz de infectar o homem, acaba causando mais estrago. Então, o H3N2 está rodando mais recentemente, o H1N1 já rodou mais tempo, então você acaba tendo essa percepção de maior gravidade. Então, como é um vírus que é mais novo no Brasil, ele vai pegar mais gente e a percepção de que ele vai ser mais grave, porque provavelmente vai ser o maior responsável pelas mortes que estão ocorrendo. Mas os dois vírus vale a pena você evitar. Então, não é o número que dá a gravidade, né? É o fato de ser influenza já denota ele gravidade. Então, não é incomum morrer por gripe. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 50 mil mortes por ano nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem essa estatística. Sim. Mas não é uma coisa negligenciável, não dá para se desprezar. Tem que vacinar. Agora, o H3N2 para o H1N1, a diferença é o quê? Além desse nome, uma desses proteína números? que cobre o vírus, né? Ele pode até dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Quando a gente classifica os vírus influenza A, a gente classifica em o que a gente chama de subtipos, né? E os subtipos dos vírus influenza A, eles são nomeados de acordo com o nome de duas proteínas que tem duas estruturas que tem na superfície do vírus, a hemaglutinina e a neuraminidase, que é o N. É o N. Então, foi dobradinha. Gostei, ficou tipo um jogral, gente. Ficou um jogral, né? Então, a gente tem, por exemplo, descritos na natureza até o momento 18 tipos de hemaglutininas e 9 ou 10 tipos de neuraminidase já descritos na natureza, né? Em diferentes espécies, sendo que todas elas, basicamente, em aves e duas, mais especificamente, em morcegos, né? Então, daí a gente vê, se você fizer uma análise combinatória, H com N, quando a pessoa vira e fala H5N1, responsável durante muito tempo por infecções em aves no Oriente, por exemplo, né? E durante muito tempo foi a bola da vez para a próxima pandemia, até a gente tomar o susto em 2009 com outro vírus completamente diferente. Mas quando se refere H5N1, H7N9, atualmente causando muita infecção em humanos a partir de amostras aviárias, é o 5º ano consecutivo fazendo infecções humanas. A gente está se referindo o quê? Hemaglutinina do tipo 7, neuraminidase do tipo 9. É essa combinação que a gente está se referindo. Essa combinação. E essas combinações, elas podem resultar em vírus com uma maior facilidade de infecção em aves, em suínos, uma maior facilidade de infecção em humanos e pode provocar ou não doença mais grave. Não é uma graduação de potência, né? Por exemplo, né? É apenas uma molécula, uma estrutura um pouco diferente. Uma roupa nova que o vírus veste, o teu sistema imunológico não percebe ele como sendo de imediato. E aí ganha um novo nome. Agora, falando sobre essa questão, a gente começou falando que convivemos com esse vírus há muito tempo. Não tem jeito de mandar esse vírus embora, acabar com ele, não tem jeito de jeito nenhum? Talvez por essa grande quantidade de seres que são atingidos, é por isso? Exatamente. A vigilância, na verdade, impedir que a transmissão do vírus ocorra, né, é impossível. Você não tem como, por exemplo, os reservatórios do vírus na natureza, as aves, por exemplo, a maioria delas não apresentam nenhum quadro clínico, por exemplo. Elas transmitem, mas não acontece nada. Só é erradicável, né, aquelas doenças, aqueles vírus que são exclusivos dos seres humanos. Então, a poliomielite, o sarampo, a varíola, porque isso acomete a gente, né? Não teria
os reservatórios. Agora, não tem como erradicar raiva, que pega morcego, cachorro, gato. A febre amarela não tem como erradicar, não tem como erradicar o ebola, não tem como erradicar o vírus de influenza. Tem que lidar, então. Tem que lidar e controlar. Acho que saber controlar, uma boa higiene das mãos, vacinação em dia, já resolve essa situação. Minimiza o risco. Acompanhar, né, aquelas espécies animais que estão envolvidas nessa cadeia. No caso do influenza, muito especificamente, os suínos, as aves e os humanos. Não né? tem como vacinar a ave, né? Pegar vacinar a ave. Ave selvagem, daria muito uma trabalho. ave de plantel até dá, mas a ave selvagem... Não dá. Olha só, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha de vacinação. O período vai do dia 23 de abril até o dia 1º de junho e pretende vacinar 55 milhões de brasileiros. Vamos ver o vídeo de divulgação da campanha. Já está escalado. Anote aí. Pessoas com mais de 60 anos, criança de 6 meses, a menores de 5 anos e professores, gestantes, profissionais de saúde, mães do pós-parto, pessoas com doenças crônicas especiais. É isso aí. Entre para o time que vai vencer a gripe. Vacine-se. Boa, Rei! De 23 de abril a 1º de junho. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Você também está escalado, entende? Entende. Agora, eu queria saber o seguinte, como é que essa vacina é produzida? Qual dos dois pode explicar pra gente? Como é que... Vamos lá, Fiocruz, me explique. A Fiocruz, ela tem uma longa história de produção de vacinas, mas a vacina de influenza ela é produzida no Butantan, em São Paulo. Ela, como a gente está falando aqui, o vírus influenza é uma doença aviária. No princípio dela, né, ela é uma doença de aves, que ela é transmitida para os seres humanos, né? E aí você tem as espécies, os tipos que nós chamamos de sazonais, como o H3N2, que está com a gente de 68 para cá, desde 1968, o H1N1, que entrou na população em 2009, por exemplo. E todos esses vírus, eles têm um ancestral em algum momento, você pode rastrear eles para alguma amostra aviária. Então, eles são replicáveis em ovos embrionados de galinha. Então, na verdade, o que se tem mais ou menos a proporção é que esses vírus, eles são um ovo, né, os ovos embrionados com o embrião, ele é inoculado com o vírus e ele produz, né, o vírus enquanto ele vai crescendo ali dentro. Depois, esse embrião, o embrião é morto, congelado, o ovo então ele é aberto e retira-se, purifica-se o vírus e a partir dali fragmentam-se e fazem todos os testes. Essa né, informação de fragmentar, para mim, é o mais importante que tem, porque não é vírus atenuado, é vírus inativado, morto. Né? A gente da febre amarela. Então não tem como você ter a gripe depois de tomar a vacina, né? Segunda coisa, eu fazer em gestantes, em mulheres que estão amamentando, eu fazer em pacientes com doença crônica, eu fazer mesmo paciente de quimioterapia, radioterapia, HIV, porque o pior que pode ocorrer nesse grupo de pacientes, ele não tem capacidade de montar uma resposta imune que faça com que ele fique protegido, mas não vão ter mais efeito diverso por conta disso, que é bem diferente da febre amarela. É bom pontuar isso, eu tenho medo de... A gente saiu de uma campanha forte de febre amarela, as pessoas confundirem as mesmas recomendações. Talvez, como pano de fundo, a grande contraindicação seja, tanto para a gripe quanto para a febre amarela, se você tem choque anafilático a ovo de galinha, não vai poder fazer, porque ambas vacinas são feitas em ovos embrionados. Agora, essa vacina, ela protege contra H1N1, contra as outras influenzas também? Influenza B, né? São 3 tipos de influenza, sendo o influenza B, o H3N2 e o H1N1, que são os principais vírus da moda nesse momento. São os 3. Agora, quando a pessoa faz a vacina, eu, por exemplo, não faço parte do grupo de risco, né? Se eu quiser me vacinar no setor privado, eu consigo, então, ter outro tipo de vacina também, né? No setor privado tem uma vacina que protege para o H1N1, H3N2, 2 influenza A e 2 influenzas B. Então, é uma vacina que tem a possibilidade de ser tetravalente. Nem toda vacina no setor privado é tetravalente. Tetravalente tem trivalente e tetravalente. Aí fica a tua opção, se tiver vacina disponível. Mas se puder fazer a tetravalente, acaba sendo um pouco melhor que põe um vírus a mais. Tem mais umzinho ali, e não é tão segura quanto a outra, não tem mais efeito adverso. Você tem 4 vírus, vai ser mais. Não, nada disso. A vacina é segura tanto no setor privado quanto no setor público. Muito segura a vacina. Agora, a situação do H1N1 chama mais atenção no estado de Goiás. Já são 25 mortes confirmadas pelo vírus em 2018. O estado até antecipou a campanha de vacinação. A gente vai conversar agora com a Magna Carvalho, que é gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Oi, Magna. Olá. Muito obrigada. Tudo certinho. Muito obrigada por conversar com a gente. Vocês adiantaram a campanha para tentar segurar o avanço da doença?
Sim, porque a gente considera que o estado de Goiás ele vive uma situação de alerta para a epidemia, mas a solicitação ela já ocorreu em março, quando nós tivemos já a notificação de alguns surtos isolados, especialmente numa instituição de longa permanência. Essa instituição, ela entre funcionários e pacientes, ela abriga cerca de 1.000 pessoas, 300 pacientes e 700 funcionários. Nessa instituição, nós tivemos 187 pessoas atingidas com síndrome gripal e 14 óbitos, desses 2 por H1N1. Então, de fato, nós tivemos um surto nesse local. O surto ele está já controlado, mas nós, como a vacina ainda não estava disponível, nós utilizamos, inclusive, uma vacina do ano passado, apesar das mudanças na vacina esse ano, a cepa do vírus H1 é o mesmo. Então, nós, inclusive, utilizamos essa vacina do ano passado para ajudar realmente na contenção. Então, a situação está controlada nessa instituição, mas nós observamos um aumento de casos em outros municípios também. Então, tanto na síndrome respiratória aguda grave, não só pela influenza, por outros vírus respiratórios, mas especialmente pelo vírus H1N1, que na verdade ele não circulava o ano passado. Agora, então, entre as vítimas... começou realmente a campanha 10 dias antes do restante do país. Uhum. Entre as vítimas que vocês têm, assim, existe um perfil, você falou que que era um estabelecimento, era o quê? Era uma casa de repouso? É uma instituição de longa permanência, onde tem pessoas especialmente com doenças neurológicas, pessoas com algum tipo de deficiência. Então, são pessoas que, a maioria desses pacientes, eles inclusive moram lá. Uhum. Então, a gente já sabe que essas pessoas com problemas neurológicos, elas inclusive são aquele grupo de pessoas Sim. onde a imunidade da vacina, ela acaba durando um período menor e é aquelas que justamente têm maior chance de desenvolver formas graves da doença. A gente pode dizer que o perfil das pessoas que foram as vítimas aí no Goiás, então, é mais relacionado mesmo a essa casa de longa permanência? Ou já está, assim, por mais cidades, a situação já está mais perigosa em outras cidades? Não, nós, assim, a gente diz que, na verdade, a gripe é uma doença democrática, ela atinge todo mundo. Então, nós temos casos em homens, mulheres, pessoas nas mais diversas faixas etárias, pessoas com alguma comorbidade, inclusive em pessoas saudáveis. Uhum. Os casos, eles são bem distribuídos, mas, no entanto, os óbitos, eles estão concentrados no que a gente chama grupos de risco. Primeiro, em pessoas da faixa etária de 40 a 59 anos, a maioria dos óbitos, eles estão concentrados nessa faixa etária, mas pessoas que têm alguma doença de base, como alguma comorbidade, especialmente doença neurológica, alguma pneumopatia, imunodeficiência, doença cardiovascular e doença renal. Esses são a maioria realmente das doenças de base, onde a gente teve registrado o maior número de óbitos. E como que está sendo a campanha? As pessoas estão aderindo? Vocês estão precisando chamar a atenção? Como está sendo? Não, a adesão, na verdade, a gente disse que no início houve até uma histeria das pessoas, né? uma procura demasiada, antes mesmo da vacina chegar, uma procura grande nas clínicas privadas, mas sim está havendo a adesão, houve uma procura até o momento. O Estado ele já está já vai para a terceira semana de campanha e nós já devemos ter imunizado até agora por volta de 50% da população. Então, a procura ainda continua grande, tanto na rede pública quanto nas clínicas privadas. Agora, tem uma questão também que a campanha ela não atinge toda a população, né? Existem pessoas que estão tomando a vacina de forma autônoma e em locais privados. Vocês estão alertando essas pessoas para a questão do alvará desses locais? Sim, isso é algo importante, porque, na verdade, nós tivemos uma busca muito grande das pessoas nas clínicas privadas, não só daquelas que não fazem parte dos grupos de risco, mas daquelas dos grupos de risco antes da vacina começar. E a gente viu, inclusive, muitas clínicas de fora do estado vindo para vacinar, várias denúncias nós
nós tivemos na vigilância sanitária de clínicas sem alvará. Então, a Secretaria fez algumas recomendações para as pessoas que vão, principalmente aquelas que estão fora do grupo de risco e que vão se vacinar, porque a primeira coisa é verificar a procedência das clínicas. Então, a gente tem orientado as pessoas a procurar vacinar naqueles locais que já tem uma certa história de vacinação no estado. Então, muito cuidado com clínicas que vêm, procurar sempre se aquela clínica tem o alvará de funcionamento e, além do alvará de funcionamento, a clínica precisa também de um alvará de vacinação extramuro. Então, clínicas que não são do estado e que estão vindo para vacinar a população, precisa, além do alvará de funcionamento, também o alvará de autorização para vacinar fora ali do local da clínica. Da região então, deles. A Secretaria realmente ela tem, junto com a Vigilância Sanitária, aumentando a fiscalização, a Secretaria e o Ministério Público, inclusive já teve apreensão de doses em algumas clínicas. Tá certo. Ô Magna, eu quero muito agradecer sua participação aqui com a gente, obrigada pelas informações e acho que todo mundo deseja aí que essa situação seja ainda mais controlada aí no estado de Goiás. Tá, obrigada, é um prazer. Um grande abraço. Agora a gente está chegando aí na reta final do nosso programa. Quando ela falou que 50% do público-alvo já tinha sido vacinado, você até comemorou. É um bom número, né? 3 semanas. Você tem que levar em consideração que da vacina aplicada até que você monte uma resposta imune, demora de 10 a 14 dias. Né? Então, o ideal seria que você se vacinasse pelo menos 14 dias antes de se expor ao vírus. Né? Então, realmente é bom se vacinar o quanto antes, porque você vai ter um número maior de pessoas protegidas e com menor possibilidade de você ter o vírus circulando. Lembra que quanto maior for a cobertura vacinal, menor é a possibilidade de pessoas adoecerem e morrerem por essa enfermidade. Né? Vamos falar então sobre essa questão dos sintomas. A gente já deu uma explicação sobre a gripe e o resfriado, né? Mas quais são os sintomas que a pessoa tem que tomar cuidado e buscar ajuda profissional? Primeiro é o início, que é muito abrupto. Né? Você está bem, daqui a pouco você já sente que está mal, calafrio, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, pode ter diarreia, você pode ter tosse, espirro, febre, geralmente a febre mais alta, quadro respiratório, e que realmente, se tiver uma falta de ar intensa, lembrar que você tem que ir para o médico. E existe antiviral, eu tenho um medicamento que eu diminuo a replicação do vírus, mas eu tenho que iniciar precocemente. E também tem, em alguns hospitais privados, infelizmente, recurso para saber qual é o vírus que está sendo o causador daquela virose. As pessoas dizem assim, médico quando sabe o que a pessoa tem diz que é virose. E geralmente é virose mesmo. E tem hoje recurso para você dizer que vírus é. É o H1N1, H3N2, é o vírus influenza B ou é o rinovírus. Você tem hoje formas de saber se é vírus ou se é bactéria, com alguns métodos bem rápidos, mas infelizmente nem todo hospital tem. São poucos hospitais no Brasil que têm essa estrutura e geralmente hospitais privados para poder fazer a distinção de Então, sentiu esses sintomas, busca um posto de saúde e eles vão realmente começar o tratamento. O tratamento é o quê? É hidratação? Vai hidratar, sintomáticos, remédio para dor, para febre. E tem, nem sempre você consegue fazer, mas existe antiviral específico. Existe um medicamento que eu fazendo bem no início dos sinais e sintomas, eu diminuo a replicação do vírus, porque não é só a presença do vírus que causa a doença, é o vírus, a agressividade dele e ele se replicando de uma forma descontrolada. Tanto é que depois que você produz um anticorpo, segura a onda do vírus, você minimiza a gravidade. Então é um período de incubação muito curto e um vírus com início, meio e fim muito bem definido. E aí você pode ter realmente um quadro mais grave. Existe, repito, medicamentos licenciados para tratar essas infecções. Geralmente o médico lança a mão, principalmente naquela população de mais risco. Sim. São as crianças ou as Os pessoas idosos. com imunidade de base, que eu acabo fazendo o medicamento. Mas se pudesse, cá entre nós, eu sou partidário de fazer para todo mundo. Até porque você não sabe quem vai evoluir bem, quem vai evoluir mal. Tá? Concluí esse meu pensamento. Em 2010, quando teve a epidemia do H1N1, se optou por fazer o medicamento só para quem era de risco. E quem mais morreu foram os adultos jovens. Caramba. Porque, como ele não se enquadrava no grupo de risco, as pessoas demoravam a iniciar o medicamento, uma recomendação do próprio Ministério da Saúde. Na época, que eu critiquei essa decisão, e fui até criticado por eles por isso, mas não faz mal, eu critiquei mesmo e critico de novo. E no Brasil foi onde o maior número de mortes ocorreu por gripe, por H1N1, e não foi o país do mundo onde mais casos ocorreu. Então mostrou que aqui, eu acho que teve uma decisão meio, para minha opinião, equivocada. Eu acho que vale a pena fazer. A região sul Tá do Brasil teve uma quantidade imensa, né? É. E houveram alguns grupos que receberam, de gestantes que receberam a medicação de uma forma
preventiva, né, e até com certa rapidez, né, mesmo contra alguma indicação inicial do Ministério da Saúde, e a taxa de mortalidade foi bem menor nesse grupo. Então, realmente, tem que tomar bastante cuidado. Lavar as mãos e vacinar. Lavar as mãos, se vacinar, preste atenção até o dia 1º de junho. Eu quero agradecer muito a participação. Tudo bem, pode vacinar, doutor. A participação de vocês aqui com a gente. Obrigada também pela sua companhia. Se cuide, se proteja. Se você quiser rever esta conversa ou outras, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.